Bom dia, meninos e meninas dos nonos anos. Hoje já estamos na terceira semana do PET 3 e o nosso tema é a redemocratização do Brasil e a reconstrução da cidadania. Nós iremos aprender sobre o fim do regime ditatorial brasileiro, sob o comando dos militares e o lento processo de reconstrução da cidadania no nosso país. O primeiro tópico desse tema que estamos estudando é o fim do regime civil-militar no Brasil e a promulgação da Constituição Cidadã. Para os grupos dirigentes, algumas reivindicações de minorias sociais vão em contraponto aos interesses desses, né? E quem eram as minorias sociais? As minorias sociais são uma parcela da população que se encontra, de algum modo, marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. São excluídos, por exemplo, os indígenas. Desde o início da República, o Estado brasileiro vem adotando medidas de proteção desses povos, mas isso não significa que os territórios desses povos e suas culturas estão, em realidade, sendo preservadas. Ainda na Primeira República foi criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que tutelava essa população considerada relativamente incapaz pelo Estado. O Serviço de Proteção ao Índio foi extinto durante a ditadura militar em 1967 e substituído pelo FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Bom, durante esse período, o governo dos militares incentivou a ocupação do território amazônico. Ele deu incentivos fiscais a mineradoras, aos pecuaristas e às madeireiras, a área de maior concentração dos povos originários. Após 1964, a situação dos povos indígenas deteriorou-se muito. Em 1973, o Estatuto do Índio promovia a ideia de integração das nações indígenas à sociedade brasileira. Esse equívoco foi desfeito em 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã. Na atual Carta Magna, é garantido às etnias indígenas o respeito e a proteção à cultura dessas populações em capítulo específico. Já em relação à população negra e parda, que são outros excluídos, né, infelizmente, da sociedade brasileira, o regime militar teve múltiplos impactos sobre a questão racial no Brasil. Censura, vigilância, exílio, cassação, perseguição, desarticulação do ativismo de organização dos negros, além do controle dos impedimentos ao debate sobre o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais. Esses foram os resultados negativos, mais evidentes, da ditadura sobre a vida de negros e pardos. O regime ditatorial brasileiro promoveu o silenciamento da luta antirracista, considerada posição subversiva, e permitiu as representações dominantes que subalternam e naturalizam a negritude em associação ao futebol, ao carnaval e ao crime, por incrível que pareça. A luta da população negra e parda passa a ter uma vitória significativa quando, em 1988, na Constituição Cidadã, o racismo se torna crime inafiançável e sem prescrição. Mas é sabido que, no cotidiano, o racismo estrutural, que é a naturalização de hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direto ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. Então, esse racismo estrutural ainda deslegitima essa população e lhe impõe perdas socioeconômicas e educacionais. A abertura política do regime ditatorial brasileiro começou com a anistia
em 1979. Depois vieram os pluripartidarismos e as eleições diretas estaduais e para a cidade de segurança nacional. Em 1984, aconteceu o movimento para uma emenda à Constituição de 1967, que permitiria eleições diretas, com votação popular para o cargo de presidente. A proposta, conhecida como Emenda Dante de Oliveira, e que foi apoiada pelo movimento Direta Já, não conseguiu votos suficientes no Congresso, controlado pelos militares e, em 1985, as eleições foram indiretas e vencidas por Tancredo Neves e José Sarney como vice. Com a morte de Tancredo Neves, em 21 de abril de 1985, José Sarney, então grande apoiador da ditadura, assumiu a presidência e a transição para a redemocratização. O governo Sarney herdou a crescente exponencial da inflação. Em 1986, por meio do Plano Cruzado, os preços foram congelados e a moeda cruzeiro foi substituída pelo cruzado. O congelamento de preços levou a uma crise de abastecimento e ao aparecimento de um mercado paralelo de acesso aos bens de consumo, o que promoveu um desequilíbrio entre a inflação real. No mercado paralelo, os produtos eram vendidos com ágio. E o que é o ágio? O ágio é quando o valor é maior que o preço de tabela. Já a questão dos direitos sociais e políticos da população brasileira na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, de 5 de outubro, conhecida como Constituição Cidadã, que eu já falei, né? Foi tratada de forma a impedir que os excessos repressivos, o autoritarismo e a violência cometidos durante o regime ditatorial pudessem reaparecer na sociedade. Porém, na atualidade, essa herança ainda persiste. Todos os brasileiros possuem sem direitos sociais resguardados pelo 6º artigo da Constituição Cidadã, que são saúde, alimentação, trabalho, educação, moradia, lazer, transporte, segurança, proteção à maternidade e à infância, previdência social e assistência aos desamparados. Já os direitos políticos, que são aqueles que visam garantir a soberania popular de forma direta e indireta, garantidos a partir de 1988, são os institutos constitucionais relativos ao direito de sufrágio, aos sistemas eleitorais, às hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, às regras de elegibilidade e inelegibilidade, dentre outros institutos. É importante ressaltar que, após 1988, a população analfabeta passa a ter o direito de votar, ganhando assim uma cidadania que sempre lhe foi negada. Além disso, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, se inspira na Declaração dos Direitos Humanos lá de 1948. Bom, meninos e meninas dos nonos anos, essa foi minha explicação da terceira semana do PET 3. Porventura, se alguém não entendeu, volte a escutar as minhas explicações, façam todas as atividades propostas nessa terceira semana do PET 3. Fiquem com Deus.